Bem, pronto, aqui está gravando. Já liberei para Bem, múltiplas pessoas para compartilharem. tá bom, perfeito. Então, vamos dar sequência, Ô, porque tem Márcio, muita gente que não vai conseguir entrar. Quem não conseguir entrar, por isso nós estamos gravando para depois compartilhar, né? Então, pessoal, ô, bom dia. Nós Marcos, estamos dando aqui. Oi, é o pode falar, seguinte, Carlos. é sobre a apresentação do Giovanni, tá? Então, eu joguei a apresentação dele junto com a minha apresentação, para ficar mais Ok, didático na hora de falar de Startup Graduation, tá bom? maravilha. Então, na hora, eu já falo a minha parte, falo a parte do Giovanni direto. Show. Perfeito, perfeito. Pessoal, então hoje nós estamos fazendo, né, a nossa última reunião do ano com os investidores. Então, você investidor que está assistindo esse vídeo, estará assistindo, né, esse vídeo, a gente vai dar um panorama de todo o trabalho que viemos realizando dentro da vertical varejo, desculpa, dentro da vertical saúde. A gente sabe da importância do trabalho realizado no desenvolvimento das nossas startups. Então, o objetivo aqui hoje é mostrar daquilo que temos realizado. Vocês vão conhecer também a doutora Paula, né, que faz parte como conselheira consultiva da vertical da saúde. Vocês também vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre aquilo que tem sido feito pelo nosso community manager, Tiago Pereira, que está aqui, que tem sempre apresentado ali de forma né, com muita maestria os trabalhos que têm sido ali realizados. Carlos Firmo, que é o head que está na frente da vertical. Vocês vão ter acesso também a duas das nossas startups aí, que vocês vão conhecer um pouquinho dessa solução, o que, que elas têm entregado dentro do mercado. Depois a gente vai finalizar até na reta final ali com o Innovation Club e também com a Invest Plus. Então, a gente vai dar um panorama geral para todos vocês daquilo que a gente tem realizado. Para a gente poder começar, só um detalhe aqui. Tiago, você vai poder ficar até que horas? Só para poder alinhar aqui. Até às 11. Até às 11. Até às 11. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o Carlos Firmo. Você vai gastar 20 minutos? Tá, então vamos deixar o Carlos faz a apresentação. Logo em seguida a gente passa para você, tá, Tiago? Que aí você já entra para poder ficar aí liberado. Então, Carlos, está com você? Pode compartilhar a tela. Vamos lá. Não, você tinha vindo. Ok? Carlos, se você estiver falando, seu microfone está fechado, tá? Posso iniciar? Agora pode, pode. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Firmo, satisfação muito grande estar aqui com todos. Eu sou Head de Inovação da Vertical Saúde e eu vou apresentar agora, né, a nossa vertical e detalhes muito importantes para todos aqui, todos os stakeholders presentes e aqueles também que participarão, assistirão posteriormente. Bom, a Saúde Ventures, né, ela é a vertical saúde da FCJ, né, composta pela união de três Venture Builders, a Health Angels, a FH Avengers e a Pharma Ventures, né? Hoje nós estamos passando por um cenário muito desafiador na saúde em todo o Brasil, em todo o mundo, e hoje nós estamos investindo muito nas tecnologias, nas soluções mais modernas, mais atualizadas, para que nós consigamos escalar e gerar um impacto em todas as camadas da saúde. Bom, então hoje o mercado da saúde, no Brasil, ele é um mercado superior a 1,2 trilhões de reais. E um detalhe muito importante, né? Nós temos mais de 330 estabelecimentos de saúde, mais de 7.191 hospitais privados, mais de 87 milhões de pessoas beneficiárias de plano de saúde e mais de 190 milhões de pessoas atendidas pelo SUS. Então, as nossas startups, elas buscam
atuar de maneira muito forte nesse nicho. Temos algumas startups também que têm buscado a internacionalização, e aí nós vamos seguindo, né, buscando a nossa eficiência no nosso trabalho. Atualmente, nós estamos acompanhando diretamente mais de 18 startups, com um valuation total acima de 93 milhões, com um APS superior a 5 milhões, com faturamento estimado de 10 em presença nacional. Aqui são os nossos advisors estratégicos. Nós teremos hoje a Quantas Paula eram da Távora. FHE, ô Carlos? Quantas Oi? eram da FHE? Quantas startups Não dessas entendi. 18? Quantas startups Ah, das 18 eram da FHE? nossa, eu tenho que A verificar aqui, pergunta, de ô cabeça que eu não Carlos, sei. Tá? a Oi. pergunta é quantas startups eram da FHI? Isso, Eu, beleza. eu não vi quem perguntou. Essa, o Carlos depois pode puxar essa pergunta e colocar lá no grupo quantas foram da FHI. Eu sei que foram um número baixo, nós fizemos write-off de várias startups, se não, de fato, não estava fazendo performance, não estava como o entregável, algumas que realmente já estavam, não estavam tendo a eficiência mínima para poder estar dentro do portfólio. Então, assim, era desprender energia para baixíssimo resultado. Então, preferiram, foi feito ali o write-off delas, mas o Carlos pode puxar essa informação e depois direcionar ali no grupo para vocês. Se Eu não me engano, acredito que em foram torno de 12, tá, 70%. Carlos? 12, 10 ou do- 12. obrigado. de, é, de 12, 10 a 12 pela FHE, isso. Perfeito, perfeito. Giovanni. Obrigado, Giovanni. Vamos lá, então. Então, dentro dos nossos diferenciais, né, envolvem o ecossistema robusto, com acesso a hospitais, operadoras, autogestões, presença regional, né, no caso dos hubs físicos e digitais em todo o Brasil, o modelo de governança e apoio, que é o modelo da FCJ com suporte operacional. Posteriormente, eu falarei sobre o Startup Graduation e também a conexão direta, né? Uma rede ativa com investidores, participação de eventos nacionalmente e internacionalmente. Então, hoje nós temos uma atuação completa, né, no setor, com a parte de educação executiva. Estamos planejando um foco também na educação executiva para a saúde em 2026, com imersões práticas, visitas técnicas, né? E eventos proprietários com curadoria. O Tiago ele tem participado também de muitos eventos e tem nos apoiado também nos trabalhos junto com os investidores. Então, aqui nós temos os nossos 5 pilares envolvendo a questão de saúde. Tem o nosso estudo de foresight que está sendo desenvolvido, focando, né, a saúde, o futuro da saúde até 2040. As nossas venture builders, né, com os nossos portfólios, gestão de governança, a nossa questão de consultoria e advisory, né, temos um destaque aí pela Paula Távora, né, como advisor do nosso grupo. É, a nossa parte de formação envolvendo o Master, indico a todos os investidores também, o nosso Master de Venture Builder e Open Innovation. Imersões do setor, workshop, né? Esse ano eu estive lá no FISWeek, que é um dos maiores eventos de saúde que nós temos na América, foi fantástico, no Rio de Janeiro. E as formações, né, executivas. Bom, sobre aqui a captação e crowdfunding, né, nós temos a nossa plataforma o Invest Plus, homologada na CVM, e é importante que todos consultem os regulamentos nessa plataforma. Né? Alguns dos nossos parceiros estratégicos, o Hospital de Amor de Barretos, Vaccine, Diana, Drogal, e aqui os setores prioritários, né? Inclusive eu apresentarei um pouco mais à frente sobre o trabalho que nós temos feito para a captação de novas startups, e nós definimos 18 pilares focados nas nossas startups, né? Que seria saúde digital e telemedicina, IA em saúde, medicina personalizada e genômica, saúde mental e neurodiversidade, Health Workforce Tech, que é focada pelos profissionais, os terapeutas, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, né? E a outra parte que nós chamamos de Workplace Health Tech, né? Que são as plataformas inteligentes para a saúde populacional. Continuando, temos a parte de inovação farmacêutica, terapias avançadas, blockchain, segurança de dados, eficiência hospitalar e gestão eficiente, saúde pública e epidemiologia digital,
tecnologia de reabilitação e wearables e a social tech. E aí, finalizando, a Care Economy e Age Tech, né, focada na questão da longevidade, os marketplaces da saúde, experiência do paciente em engajamento digital, a Sport Tech e performance humana, as EdTechs, né, educação e saúde, e as plataformas de gestão de saúde. Bom, aqui eu quero destaque as nossas startups. Então, hoje, começando aqui pela Aya, né, que é uma plataforma bastante interessante, que ela foca a conexão dos profissionais de saúde, gestão dos consultórios. Eles têm focado muito nos profissionais recém-formados, então eles têm feito um trabalho bem interessante nas universidades para a captação dos profissionais de saúde de maneira geral. E o objetivo deles é ser uma espécie de um hub de conexão entre os clientes, né, os pacientes e os profissionais da saúde. Nós temos a Sesame, que nesse momento a nova plataforma está sendo lançada em São Paulo, com apoio do Grupo Massa, e é a maior plataforma do mundo, né, de conexão entre doenças raras, né, com a área da saúde, com a indústria farmacêutica. Trabalho fantástico. Eles representaram o Brasil também em eventos internacionais, sendo a única startup da área desse nicho a atuar. Então, dou um destaque muito importante aqui para a Sesame. A Civilizer, que é a base dela em Portugal, mas eles estão trabalhando agora em 2026 a entrada no Brasil, que é uma empresa que utiliza inteligência artificial para a escolha do melhor profissional para os cargos de todos os segmentos, inclusive saúde. Nós temos a Daia, que é uma startup também que tem tido um resultado muito legal. Ela tem uma inteligência artificial focada, né, no bem-estar da mulher. Eles tiveram um papel muito interessante no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, um apoio bastante expressivo. E estiveram presentes, né, no FISWeek, no Web Summit, né, eles têm tido uma perspectiva e uma atração bem interessante. Doutor ao Vivo, que é uma startup focada, né, em telemedicina, em cabines médicas bastante moderna e logo, logo ela sobe para o nível de scale no Startup Graduation, né? Falta apenas, assim, estão chegando no faturamento superior a 6 milhões e tem agora indo para o segmento público. Foi aberta uma porta para a Doutor ao Vivo para atuação junto ao Ministério da Saúde do novo governo da Bolívia, como alguns países é, emergentes, né, em desenvolvimento na África. Então, tem tido um crescimento muito, muito consistente. A High Health, né, que é uma tecnologia focada na questão do desfecho em operadoras, tem tido crescimento muito grande, principalmente em relação às Unimedes, mas eles têm buscado também aprofundar o desenvolvimento desse trabalho dentro das autogestões também. A Hipocampus, que é uma edtech que recentemente ela conseguiu um aporte do Google, né? E a cada período de envolvimento com o Google, eles recebem cada vez mais aportes. Começaram lá com US$ 15.000, já passaram de US$ 100.000, e o Google tem achado a solução deles muito interessante. Eles atuam muito com a questão do movimento humano e da análise da técnica dos profissionais da saúde em diversos nichos, né? Como uma inteligência artificial que ela vai certificar a técnica do profissional. Fantástico. Trabalho do Hipocampus. Nós temos a Provax, que é uma startup que está focada na submissão dos artigos científicos para as revistas de alto impacto, né? Principalmente em inglês. Estão desenvolvendo agora uma inteligência artificial que está no último módulo de desenvolvimento. Em 2026, nós teremos uma inteligência artificial humanizada que tem um resultado bem próximo, né, aos revisores dos artigos científicos, então eles poderão escalar numa velocidade maior. Temos a SynDoctor, que é uma plataforma completa, né, que tem telemedicina, CRM,
e diversos outros aplicativos. Eles conseguem atender toda a área digital da gestão é, médico, clínicas principalmente, né? O foco deles são clínicas, clínicas e pacientes. Temos a PinkMap, que é uma startup que tem crescido agora também do governo do Rio. Ela está associada à primeira camada da saúde, né? Focado na prevenção do câncer de mama. Também tem um desenvolvimento muito legal e tem conseguido parcerias, já fecharam já um contrato com o governo do Rio de Janeiro, e aí, com esse case de sucesso no Rio, é mais fácil replicar para os outros municípios. A SleepUp, que é uma startup premiadíssima, né, associada à questão do cuidado do sono, eles já fizeram imensas captações, esse ano fizeram captação de 7 milhões no fundo Criatec, eles têm o Wearable, né, que faz análise também do, do próprio sono em si. Então, eles têm uma projeção muito boa. Global Brain, que é uma startup em telemedicina focada para redes públicas, né? Tem também tido uma participação muito boa. O fato, né, que dificulta a sua escalabilidade, a dependência dos ciclos orçamentários públicos, mas tem tido uma ótima aceitação no mercado. Temos o Core, que é uma plataforma corporativa de análise preditiva de integração à saúde. Hoje o foco deles são as médias e grandes empresas. Eles conseguem fazer uma análise de foresight até mesmo sobre qual que é uma estimativa, né, do absenteísmo dos profissionais das empresas nos anos seguintes, os gastos com saúde. É uma empresa, é uma startup fantástica, né? Eles têm tido também a, nesse momento, né, a consolidação do seu modelo de negócio. Então, 2026 promete muito para essa startup. Te ajudo que ela participará logo logo da sua apresentação. É uma startup que é focada, né, na gestão em clínicas, em operadoras, em autogestões dos pacientes do transtorno espectro autista, né? Ela tem um- uma previsão de escalabilidade imensa para 2026, tem feito um trabalho muito grande dentro das Unimedes. A Immunity, que é uma plataforma de gestões de dados clínicos estruturada em acompanhamento contínuo de pacientes, tem um board muito qualificado, né, de profissionais focados na área de imunologia e tem é, participado de eventos, tem desenvolvendo o seu negócio. É uma startup que está também com um bom desenvolvimento. Temos a Webbula, com a presença do senhor Antônio Eduardo, é uma startup fantástica, né, que tem um foco impressionante, né, em toda a jornada do ato do paciente, pegando de ponta a ponta. E o senhor Antônio ele detalhará um pouquinho mais sobre a Webbula. Saúde Agora, que é uma plataforma SaaS focada em gestão de consultórios, clínicas, né? Ela tem buscado aumentar sua participação no mercado, né? Principalmente na questão dos prontuários, e tem também, né, desenvolvido, né, a, o seu sistema, né, mais aderente à LGPD. A Mais Saúde, né, que é uma plataforma, uma startup focada nos convênios de saúde, ela atua muito nos municípios aqui em Minas Gerais e tem crescido, né, aos poucos e tem normalmente essa barreira, né, do ponto .gov, né, para poder consolidar o seu produto. Bom, os destaques do semestre, então, dentre as startups relatadas, nós temos a Sesame, né, que representou o Brasil no AI for Developing Countries em Viena, na ONU, esse ano. A SleepUp fortaleceu sua presença na China, Inglaterra, Portugal e Emirados Árabes, né? Nós temos desenvolvidos aí grandes conexões internacionais, tanto em Dubai como Portugal, né, como nos Estados Unidos. A Doutora ao Vivo, né, desenvolveu parcerias e POCs juntos com o Ministério da Saúde, o senhor Antônio
e a Webbula também, né? A Webbula desenvolveu pilotos fantásticos, né, com o Ministério da Saúde e tem a Anvisa, né, prestes a sair aí com o Prógenos, que é um dispositivo aí de fotoespectrometria, né, bastante importante aí nesse sistema. Te ajuda escalando junto a operadoras de saúde e em relação à evolução do programa, né, o Sleep Up com a captação de 7 milhões, a RAI com mais de 35 projetos implantados, até ajuda já citei sobre as Unimedes, e um funil ativo para captação de mais de 10 startups no nosso portfólio. Então, este ano, né, três startups saíram do nosso portfólio, né, a Cadent com um problema de escalabilidade, né, e o negócio estagnado, ela precisa de grandes investimentos para ser competitiva e poder crescer. A Pocket Clint também, uma falta de performance e ausência e uma baixa dedicação dos sócios, e a Hope Mais, que descumpriu as condições contratuais, comprometendo a continuidade da parceria. Mas nós desejamos, né, um, um, um sucesso, né, para essas startups aí. Em relação ao nosso funil de prospecção, então nós mapeamos diversas startups este ano, então foram mais de em torno aí de 22 startups qualificadas, 16 startups na fase de alinhamento e 6 startups já na fase de due diligence. É, Daqueles 18 pilares que eu mostrei para vocês, basicamente nós conseguiremos englobar os 18 pilares com a chegada dessas startups. Bom, então, nesse foco, o nosso foco para 2026 é a atração comercial das startups, justamente para impulsionar os seus resultados financeiros, até mesmo para nós conseguirmos a consolidação do Product Smart Fit, reduzindo o tempo entre inovação e receita. Aqui, de uma maneira geral, são os nossos objetivos estratégicos da saúde e eventos. Então, a visão, construir a principal venture builder de saúde do Brasil em 2026. A nossa missão é acelerar as startups de saúde por meio da governança, estratégia, tração comercial, conectando as soluções inovadoras com grandes players do setor. E os objetivos: expandir o portfólio de 18 para 30 startups, aumentando, né, a nossa ação, né, a nossa capacidade comercial, elevando o nível de governança também do nosso portfólio. Em nível tático, a nossa estrutura de suporte comercial, apoio direto em vendas business to business e parceria estratégias e otimização da gestão e acompanhamento por KPI. E, focando o crescimento, né, um aumento de mais de 12 startups no nosso grupo. Bom, essa seria a parte de saúde e vendas. Eu agradeço muito, né, esse momento com todos. Agora eu gostaria só de dar um destaque para o nosso Startup Graduation, para o nosso Centro de Serviços Compartilhados, nosso setor de operações, né? Hoje o nosso setor de operações ele atua, né, gerenciando mais de 142 startups, com as três verticais, né, saúde, agro e varejo, é, mais de 16 pessoas sob gestão, e áreas de negócio que seriam projetos, operações, growth, comunidade, community, né, o Thiago está aí, alianças e parcerias, né? Aqui, né, está o nosso time, profissionais qualificados, com experiência no nosso nicho. Aqui nós temos, né, de uma maneira geral, como que as nossas startups estão distribuídas. Normalmente, né, o nosso acompanhamento com o Graduation, ele vai acompanhar toda essa jornada das startups, desde a fase do Problem Solution Fit até a fase de Scale. E aqui o nosso Startup Graduation, né, que ele se divide em 4 classificações: Alpha, Beta, Traction, Scale. Para ser mais didático, eu gostaria de mostrar aqui, seria o Alpha, né, um faturamento de 0 a 500 mil, com essas características, né, de time, produto, marketing, vendas e governança. Então, a partir do momento que a startup ela consegue
atingir todos esses requisitos descritos, quando ela está no alfa, ela já pula para o beta e assim por diante, né? Ela precisa cumprir todos esses requisitos, né, junto com os nossos agentes de inovação, gerentes de inovação. Para vocês terem ideia, esse desenvolvimento e classificação da FCJ tem sido usado até por algumas disciplinas de mestrado, como na UFMG, por exemplo, onde eu faço mestrado de inovação, de tão relevada importância, né? Você conseguir classificar as startups e colocá-la dentro de uma esteira de desenvolvimento e, dessa forma, ela conseguirá crescer de maneira estruturada. Então, as outras fases seriam o Traction, de 1,5 milhão a 6 milhões de faturamento, e o Scale, de 6 milhões a 18, e, posteriormente, o exit, né, e as rodadas lá de investimentos, né? Então, na fase alfa, nós temos, né, uma validação inicial, fundadores dedicados, as primeiras vendas e os sinais do problema certo. Passando para beta, né, o tracionamento do produto, o time crescendo, clientes engajados, canais testados, uma estrutura comercial mais estruturada. Passando já para o Traction, crescimento previsível, times completos, Product Market Fit claro, processo maduro e governança ativa. Então, a partir do momento que a startup ela vai crescendo, né, em faturamento, estrutura, gestão, marketing, o nosso apoio ele acaba se tornando cada vez mais estratégico e a startup ela vai conseguindo se desenvolver dependendo de nós, mais a questão estratégica, mais as nossas nosso suporte e mentoria. E aí, por final, né, nós temos aqui a fase Scale, né, que seria a escala estruturada, lideranças formadas, métricas previsíveis, expansão e gestão mais robusta, né? 2026 agora, a doutora ao vivo ela já entrará nessa fase Scale. Bom, então, agradeço, né, e desejo aí um ótimo dia a todos. E agora, Posso fazer uma próximos pergunta, Carlos? passos da nossa sequência. Pode fazer, fica à vontade. A Leonora não entra aí ou ela também está englobada? Não, não. Aí eu vou, Hugo, eu vou responder essa pergunta. A Leonora, ela continua operação independente. Então, ou seja, como Corporate Venture Builder, ela tem lá o grupo Leonora. Então, eles continuam com a operação normalmente. Não foram todas Venture Builder que veio para consolidação. Tem vários movimentos e análises para poder ser feita essa jornada. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, hoje falando aqui da saúde, a Leonora ela não se encaixou na área da saúde, né? Ela seria mais a área do varejo, mas ela caminha de forma independente, né? E eu gostaria, Marcos, de verdade, cara, eu Sim, não sei se eu não estou no grupo, eu não sei se o investimento que eu fiz foi muito pequeno, mas eu não sei nada. Eu não sei nada, a FHE foi incorporada, eu não sei se a minha participação, quanto é, como ficou. Eu soube que perfeito. o Kenji saiu, cara, eu passei vários e-mails para você, sem nenhuma resposta, nem um dia vou te respeitar, vou dizer, você é RI, mas eu não sou o I, porque se você não relacionou, então. Eu estou super descontente. Eu não sei de O, nada do que o, acontece com o meu investimento. Entendeu? De nada. sim, Desculpa, eu acho que vocês tinham obrigação de falar: olha, a FHE agora é tal, quem tinha participação vai ter tal de participação, vai ser o total. Eu não tenho nada, 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 é, nada. Eu acho um desrespeito para o é. investidor. Entendeu? Hugo, é lamentável isso que ocorreu. Eu digo assim, nós temos hoje dentro do grupo 1.658 investidores. Nós fizemos uma comunicação, a gente precisaria verificar primeiro se o seu e-mail é o que está cadastrado na base É antes da porque eu saída do recebo de Candy. você. É porque se eu É, recebo de você, é porque é, né? sim. Então, assim, nós fizemos uma reunião, não para justificar, né, mas só para clarificar também que é importante ter o conhecimento do outro lado. Alguns investidores levantaram a mão, como você, mencionando que não tinha recebido a comunicação. Nós fizemos isso com o Kendi, fizemos reunião com todos os investidores, fizemos duas chamadas de reuniões separadas para mostrar toda a migração, todo o trabalho que estaria sendo realizado, que foi trouxe muito benefício para os investidores. Os investidores que acompanharam ali na jornada eles conseguiram ver o quanto houve evolução com a questão da verticalização,
mas hoje nós vamos falar aqui, vamos mostrar como que foi feita toda essa linha. Então a gente vem fazendo um ciclo de forma muito sequencial com todos os investidores, sempre por canal de comunicação, ou na vertical saúde, eu não sei se você está dentro da vertical saúde, eu já vou pedir Eu aqui não o sei, porque Tiago, eu não tenho que já como te me ponha. colocar, só vocês podem me colocar. Mas Nós eu mandamos gostaria de saber hoje qual a Sim, minha participação, entendeu? Quanto perfeito. que eu tenho de acionário? Afinal de contas, eu botei a parte que me deveria lá na FHE, ela migrou, Sim. mas quando migrou, que eu fui diluído, não fui Não, diluído, não houve então diluição, tá? Isso é uma notícia boa. Não houve diluição nenhuma, não houve diluição. Eu vou te pedir só para que a gente possa seguir a sistemática, o que que nós vamos fazer? Pode já me mandar aqui no chat o mas seu eu já te mandei CPF. vários e-mails, então não é possível que você não tenha recebido. Não, nós temos 1.600 investidores. Às vezes, algum e-mail ou outro realmente acaba, infelizmente, passando. Não é o que a gente gostaria. E aí a gente tem a contramão para acertar o canal de comunicação. Nós estamos sempre mandando no grupo do WhatsApp. Todos os investidores, supostamente, quando eles entram, ele já vai para um grupo de investidor. Eu estou Então, no grupo você, FHE, mas eu não isso, no recebi grupo nada. FHE, não, no grupo FHI nós mandamos uma comunicação mostrando para que todos pudessem fazer parte da vertical onde a gente concentraria as informações. O Tiago tem mandado informações contínuas, eu tenho mandado informações contínuas, o próprio Carlos Firma, a gente tem mandado a cada mês, a gente tem enviado todo um parecer de tudo aquilo que tem sido feito com as startups, mas aí a gente vai alinhar isso. Pode me chamar aqui no WhatsApp, eu estou com a tela aberta, a gente vai fazendo aqui o passo a passo, já te falo qual é o montante, você não Olha, houve a perda, ao última contrário, do você só FHE ganhou. Vertical Saúde, a última foi de vocês em 23 de agosto. Tem lá, com o objetivo de centralizar. Depois de 23 de agosto não teve mais nada, nenhuma comunicação, nem sua nem do Thiago. É extra. Tiago, coloca aqui no chat para o Hugo, só para ele poder entrar, então. Não, porque o Deixa que eu ver que o que. aconteceu? A gente juntou todos os grupos e as comunicações estão caindo no aviso dos investidores. A gente parou de mandar nos grupos e passam a colocar no comunicação. Eu vou colocar o link Olha aqui aí, de Hugo, novo e vou aviso. te Coloca o mandar. link aqui que vai Vou colocar o facilitar. link, tá bom? Mas vamos ajustar isso, tá, Hugo? E você vai ver que a mudança foi muito positiva, né? E aí você pode mandar também aqui no WhatsApp. Eu vou pesquisar no e-mail aqui, eu te falo também qual que é o investimento. E aí tem toda a jornada, passo a passo para entrar no shareholders, como navegar, como visualizar. Mas nós vamos pontuando aqui com você para poder você poder acompanhar toda a jornada. Lamentamos o que ocorreu aí. Realmente, assim, a gente tenta cercar de toda forma, viu, Hugo? E infelizmente um ou outro acaba passando. Nesse caso, foi você aí, mas a gente vai ajustar aqui para que você tenha o máximo possível de informações. Tá joia, então. Perfeito. Tiago, você já pode falar da comunidade, né? O Tiago é o nosso community Posso. manager. É ele que, de fato, tem que mandar também muita informação ali para todos os investidores. De novo, ele vai colocar no chat aqui já. Eu vou pedir para ele, acho que até colocou, né? Aí Ah, já colocou o link aqui, coloquei, Hugo. já coloquei. É Pode o já clicar nesse. FCJ Investidores Saúde, é isso? Isso Isso, mesmo, isso. exatamente. É porque nessa Tá. transição, ó, infelizmente, algumas pessoas a gente acabou não tendo, dando esse apoio, é, pela transição dos grupos, que às vezes a informação acaba se perdendo. Mas nesse link a gente está centralizando todas as informações da saúde, tá bom? E, Hugo, de Tá antemão, já ótimo, te peço então. desculpa por isso, tá? Mas vamos ajustar aqui para que você possa ter 100% as informações aí com você. Beleza. Vou aproveitar já o ensejo, né? Até porque acho que faz parte um pouco Abre. do meu trabalho aqui, como community manager, como o Marcos comentou, o Carlos também, eu venho atuando aqui como community manager desde abril de 2025. E o nosso trabalho é exatamente isso, então temos muito trabalho a ser feito ainda, né? Conectar entre, como diz o Seth Godin, né? Comunidade é um grupo de pessoas conectadas entre si, conectadas a um líder e conectadas a números e a uma ideia. Então a gente está num processo de construção. Nesse primeiro momento, principalmente em abril, a gente chegou e a gente aplicou uma ferramenta que é o Community Canvas, até para poder entender. Os canais
de comunicação, os papéis, o conteúdo, o propósito, a identidade, né? Entender e ouvir, a gente continua fazendo e atualizando como de Canvas, conversando com as startups, conversando com os investidores, conversando com o grupo como um todo. Logicamente, a gente continua no processo de melhora dentro dessa ideia da comunidade. é, a gente começou a construir alguns pontos e aí dentro dele algumas a gente tem, né, a gente mapeando hoje mais de 330 startups, mais de 60 CVBs, então a gente tem um grupo muito grande de possibilidades, de responsabilidades e dentro desse processo, olhando para a janela da comunidade, a gente passou a ver algumas questões importantes, né? E essa comunicação, no primeiro momento, junto ao CSC, ao Giovanni, a gente passou a olhar primeiramente para as startups, entendendo as demandas, e aí dentro disso a gente fez um pequeno desenho de como a estrutura está hoje, né? Como a gente comentou aqui, aí a gente fez uma transição uma organização das comunidades no primeiro momento no WhatsApp, que eram vários grupos, várias comunidades que estavam desconectadas, algumas ainda estão, mas a gente está no processo de reaproximação e conexão, né? Visto esse conceito do Sete Pudim. A gente tem também o Space, que é a plataforma nossa de gestão de comunidades. A gente entende que a gente andou um pouquinho nesse processo de melhora, e aí dentro disso, inclusive aqui é um QR Code para quem quiser acessar o Space, que vai diretamente para os acionistas, para os investidores, para aquelas pessoas que queiram aproveitar esse benefício que a gente entrega para toda a rede, onde a gente tem perks, onde a gente colocou em prática também algumas questões que não estavam funcionando, como a própria mentoria, a mentoria da FCJ, mentoria pro bono, para desenvolvimento das startups. A gente também acelerou a questão de pontuação entre todos os membros e premiação de prêmios mesmo, principalmente no fechamento do Minas Summit, que é o nosso encontro anual. Dentro desse processo, a gente, mapeando o que a gente fez dentro de uma estratégia do OKR, que eu vou falar daqui a pouco, a gente teve 16 rodadas de negócio, inclusive algumas rodadas de negócio com foco em saúde, algumas startups, inclusive a gente começou a fazer um processo de matchmaking, testando a dinâmica, logicamente que a gente tem uma limitação como comunidade, mas a gente aumentou o número nossos de parceiros, que são os benefícios para as startups, inclusive startups do grupo ofertando o processo delas, mentoria, trilha de capacitação, o próprio Traction também chegou para ajudar nesse processo, dentro desse caminho e dessa construção, visto que a gente construindo a comunidade, a gente passou a fazer também o matchmaking, que é realmente buscar as conexões para fazer a diferença na vida das startups, e isso abriu uma caixinha enorme para a gente, uma possibilidade de a gente construir algo de várias mãos, inclusive com os acionistas, que é algo que a gente vem trabalhando e possivelmente vai startar em 2026. Dentro desse processo, a gente, a gente passou a valorizar os encontros e principalmente os eventos com foco em Lovable, um evento com foco em gestão de projetos, sempre conversando e tentando se aproximar as startups dentro desse processo, missão para evento, capacitação em eventos, né? Hackplay, Web Summit, a gente passou a criar grupos de encontro durante esses eventos. Logicamente, sempre a gente está buscando melhorar. A própria mentoria pro bono, mentoria, inclusive, que acionistas podem ser mentores, aqueles que se sentirem à vontade, e aí a mentoria para o grupo inteiro, isso acaba fortalecendo a rede inteira. Dentro desse processo, a gente começou a comunicar, e aí já nesses dois últimos trimestres, principalmente no último trimestre, a gente começou a olhar um pouquinho para fora, né, que a gente conseguiu organizar e olhar bem para o aspecto interno das startups. Então, a gente passou a olhar para fora, fazendo eventos de acionistas, investidores, aproximando a fundo, startups nossas que poderiam ofertar o partner, né, o benefício, e aí dentro disso, a própria vitrine também, que o Carlos comentou aqui, do nosso graduation, né, e aí a gente respeitando essa graduação, esse crescimento de cada uma delas, seja conectando quando necessário investimento, ou mesmo
conectando uma solução, algo que faça sentido. A gente também começou a trazer e olhar para capital público, né, principalmente com linhas reembolsáveis, linha de fundo perdido, existe muito capital disponível. A gente começou a comunicar isso com as startups e também com as corporações presentes. A gente também trouxe algumas startups para dentro do Perks, né, de benefício, né, como foi citado aqui, a própria BenTV, que é uma plataforma de inglês, a Before, e inclusive outras, a própria Daia, né, que o Carlos comentou, como parceiro da FCJ, ou seja, o benefício que estende a corporações, os próprios investidores da FCJ também podem se beneficiar disso, que o Space é uma plataforma que tem abertura para todos vocês. A gente também tem alguns benefícios mais específicos, né, para as startups, a AWS, a Flow Design, enfim, várias questões. Dentro disso, dentro do OKR que a gente montou, a gente colocou para expansão de 20% de parceiros. Esse número aqui está até desatualizado, a gente já chegou a 70 dentro desse processo, né, já no último trimestre. O NPS a gente faz trimestralmente, então a gente está fechando agora, mas a nossa ideia é manter 87,5. Conexão de startups, que eu mostrei para vocês, Leadfinder, a gente passou a fazer rodadas e tentar buscar conexões que gerem valor, né? Inclusive, participando de outros encontros, a gente vê que muitos acionistas, pessoas dentro da rede, podem ajudar, isso a gente vem trabalhando nessa possível solução. Geração de negócio. A gente estruturou bem mais essa questão, que era algo muito pouco estruturado, e a tendência nossa em 2026 é performar ainda mais. É, com a questão do crescimento da plataforma do Space, no mesmo período do ano passado, a gente teve cerca de 280 pessoas 260, se eu não me engano, o ano, e nesse ano a gente, só no mesmo período, a gente está com 310. É um crescimento muito pequeno, mas já demonstra um trabalho que a gente vem fazendo internamente ao Space, e a ideia é a gente usar essa plataforma ser um espaço para acionista, para startup, cada vez mais, logicamente, tem um desafio aí. Consolidar a iniciativa estratégica. Essas iniciativas estratégicas a gente começou a contabilizar como evento de capacitação, evento de conexão, evento presencial, ou seja, e mentoria. Então a gente começou a calcular o que de fato faz valor para a startup dentro do que a gente faz esse monitoramento. Falando dos perks, a nossa base inicial já era de 6 milhões, e aí eram 54 parceiros ativos no início do ano, e esse número também tá, a gente tem que fazer um upgrade dele, mas muito por conta dessa atualização que a gente fez, a gente teve algumas perdas de perks, ganho de perks, e aí a gente teve esse crescimento, logicamente, que esse crescimento, ele sempre pode melhorar. Esse ano a gente conseguiu o Zorro, que é a nuvem Zorro, né, que é a empresa Zorro, que oferece todo um ecossistema e alguns créditos, que é uma empresa indiana. A gente fechou também com a Oracle, que também são créditos de nuvem, e inúmeras outras, a própria Magalu Cloud também. E assim, a gente sabe que muitas startups ainda não aproveitam tanto quanto deveriam, mas a gente entende que é um trabalho de comunicação, de formiguinha mesmo, que a gente vem fazendo com a comunidade. A gente teve um aumento, né, de 6 milhões para 6 milhões 366. Então a gente teve um aumento real nesse cálculo de entre benefícios e créditos. Logicamente que a gente sabe que tem que crescer muito ainda, mas a gente entende que é um passo a passo, uma comunicação junto à startup, para que de fato faça valor. A gente também faz toda terça e sexta, mesmo que nem todo mundo veja, mas a gente entende também que é um ritual até que as pessoas possam entender a importância, que é sempre ter de terça e sexta os benefícios do Boletim FCJ, que é onde a gente unifica todas as informações. É, Inclusive, recebendo também na comunidade, a gente passou a ter uma proximidade maior com o marketing da FCJ, falando sobre os parceiros, falando sobre os partners, falando sobre as startups, e a nossa ideia é cada vez mais aproximar dos gerentes, agora olhando também para os investidores, né, como o Carlos Marcos falou, a gente poder comunicar informações relevantes para vocês.
No mais, eu estou à disposição, gente. Eu acabei correndo um pouquinho aqui, muito por conta que eu tenho uma reunião, inclusive, às 11 horas com o parque. Acabei não comentando aqui, a gente tem buscado parcerias institucionais e uma delas é com o Parque São José dos Campos. Estou à disposição para dúvidas, questionamentos, tá bom? Queria agradecer mais uma vez ao Marcos, o Espaço, o Carlos, e vamos junto aí que 2026 já está batendo a porta. Maravilha. Obrigado, Tiago. Bem, pessoal, vocês vão ver muito o Tiago lá no meu grupo, né? Eles continuamente têm mandado aí as informações pertinentes à operação e os perks também. Tiago, obrigado. Nós vamos tocando por aqui. Bem, nesse momento aqui eu vou passar de novo para o Carlos, que a gente vai trazer a primeira startup para apresentar, logo em seguida a segunda também. Então, Tiago, devolvo para você. Bom, dando sequência aqui, eu gostaria de chamar, de convidar o senhor Antônio Eduardo para fazer o pitch da Web Bula. O senhor Antônio, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele foi a primeira pessoa da América Latina a implantar a solução de telemedicina. Estou certo, senhor Antônio? É ensino à distância. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia a todos. Distância, fantástico. É Então, não ensino à sei. distância. Foi um movimento muito disruptivo para a época. Conexão era de escada ainda, para vocês terem uma ideia. Mas Foi obrigado. fantástico. A hora que eu E o puder Antônio começar, esteve você me conosco. avisa, Carlos. Pode Já começar, pode fique à preparar, vontade. Antônio. Não sei se você quer compartilhar a tela ou não, mas já pode Sim, começar. claro, claro. Eu vou Se ter não 10 conseguir. minutos, né? Isso, 10 minutos. Vamos ver aqui se eu... Vocês estão conseguindo ver a minha primeira tela, gente? Estamos. Legal. Sim. É só como o Carlos muito bem, obrigado pela lembrança, tá, Carlos? A minha experiência, eu sou da área de saúde, sou cirurgião dentista, não exerço desde, tem mais de 10 anos, mas a minha primeira experiência como empreendedor foi num grande movimento de ensino à distância, quando a conexão ainda era discada. Era um grande desafio você colocar ensino, né, no formato online para médicos, dentistas, enfim, porque você precisava mostrar muitos os casos clínicos. E nós desenvolvemos uma solução muito disruptiva para a época, capacitamos ao longo de 10 anos mais de 60 mil profissionais, com o apoio do MEC, com o apoio do Ministério da Saúde, da Fundação Getúlio Vargas e todas as grandes indústrias farmacêuticas, né, de maior representatividade no mercado. Em 2016, eu conheci os nossos desenvolvedores que vieram de Israel, né, estão aqui na nossa base, sabia da qualidade deles, são ex-graduados da Manhattan, uma escola que graduou aí os desenvolvedores do Waze, enfim. E eu coloquei o primeiro desafio do Mike, para o Mike. Falei, Mike, eu quero vencer a interoperabilidade. Eu quero colocar o dado na mão do cidadão. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai impactar todos vocês e que eu faço sempre nas minhas apresentações. Se alguém agora aqui, nesse exato momento, onde vocês estão, tivesse um agravo emergencial, né, tivesse que ser atendido por um socorrista, vocês têm os dados de saúde que é de direito de vocês ali na sua mão? Pois é, até hoje, gente, ninguém respondeu para mim. Eu tenho meus dados. E olha que eu falei já com muita gente, inclusive com os 3 últimos ministros da saúde. Então, o Webbula veio, quando eu levei o desafio para o Michael, eu falei, Michael, como que eu faço isso? Ele falou, Eduardo, eu vou trazer a minha experiência em Israel. O que ele fez? Ele desenvolveu uma solução white label para clínicas, com o ambiente e tecnologia dela, farmácias, laboratórios, hospitais, colocou o cidadão no centro do cuidado e ele faz a conexão com todo esse ecossistema. Qual é o grande desafio? Trazer prontuário. Quanto mais prontuários eu tenho, mais clínicas, laboratórios e farmácias querem trazer esse cidadão para consumir os serviços e os produtos desse ecossistema que nós conectamos. Então, a Webbula veio com esse grande intuito de vencer essa barreira da interoperabilidade, de vencer o problema regulatório da saúde, Carlos. Não é fácil você fazer acontecer
nas culturas locais que retêm dado, que retêm informação. Quando você chega com algo disruptivo, essa cultura local entende como substituição, ele barra a tua entrada. Então, como que a Webbula, de forma apartada, está fazendo rodar em todo esse ecossistema? Hoje eu recebi a notícia, gente, e foi muito legal isso. A Mehmed, depois de 13 para 14 anos, conseguiu atingir agora o break-even dela. E ela foi vendida por 300 milhões de reais sem ter faturado um centavo. Qual foi a grande deixa dela? Ela faseou e conseguiu investimento na hora certa durante a pandemia. Né? Enfim, para vocês terem uma ideia do que é o regulatório. Então, quando a Webbula veio com essa solução e não abriu mão de entrar tudo conectado e não fasear, ela teve que romper com muitos desafios. E o que nos motivou? Está aí, ó. Né? A Mariana é a nossa protagonista. Qual é a realidade hoje? Ninguém se conecta, o cidadão passa a ser a maior vítima. São 600 mil óbitos que acontecem por ano, porque o cidadão entra no hospital sem dado nenhum. Isso não sou eu quem falo. É o grande apoiador nosso, o Hospital de Amor, falou, olha, aqui nós somos referência na América Latina em oncologia, e o cidadão entra aqui, imagina, você tem que aplicar um medicamento endovenoso, nós não sabemos o que aconteceu lá fora. Né? Então, é essa a nossa realidade. As informações estão descentralizadas. Eduardo, mas o Conecta SUS, o SUS está falando em gerar um prontuário e estão fazendo em conectar. Gente, plena pandemia, tivemos invasão de hackers, né? Todos os nossos dados estão na mão de hackers, que hoje utilizam o nosso CPF para vender medicamento na farmácia popular e fraudar em quase 3 bilhões ano a farmácia popular. Prontuário desconectado, você não acompanha o crônico, a maioria dos teleatendimentos, e vou lançar e ter essa arrogância, entre aspas. A grande maioria das startups, das soluções de telemedicina, são ato médico isolado. O cidadão saiu do atendimento, por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja atendimento médico, saiu do atendimento médico, ó, fica refém de uma desinformação. Ele não sabe o que acontece com esse paciente quando ele vai para uma farmácia, para um laboratório, para um hospital, e quando o paciente volta, e se volta sem nenhuma informação para o médico entender o cuidado centrado nesse paciente. Isso gera os agravos. Né? Enfim, falta de dados, fee for service, a saúde insiste em gerar mais exame, gerar mais pedido para render para o médico e gerar um impacto a ponto das operadoras estarem passando pela maior crise. Né? Enfim, você não consegue controlar custos, mais de 250 bi vão para o ralo, ano, na saúde pública e privada. E hoje, eu estou falando, gente, eu estou citando o dado, tá? Eu não estou falando assim, de forma aberta. Enfim, e hoje são 1.800 cyberataques mês nos principais prontuários. Todos os grandes hospitais já foram hackeados. Por quê? Porque a senha mais vazada ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6 na saúde. Vocês entendem a dificuldade que a gente tem, a barreira que a Webbula está vencendo com uma estratégia que não foi fácil, né, mas que está vencendo. Enfim, vamos simplificar. Colocamos a Mariana, então, com o prontuário dela. Vamos conectar ela com o médico. A partir dali, ela é que autoriza o acesso aos dados dela. Nós temos que parar, gente. A PharmaVenture sabe disso. Gente, hoje ainda quase que 99% das farmácias, o cidadão chega no balcão, o farmacêutico pede, me dá o teu CPF para dar um desconto. O cidadão compra um medicamento para HIV, expõe um dado sensível, sem nenhum tipo de consentimento, e você tem uma afronta LGPD. Você imagina em clínica, todo mundo acessando o dado do paciente sem que ele consinta. E é dessa forma que a gente faz. É a Mariana que tem a portabilidade, eu gerei o primeiro atendimento, vou levar ela para a farmácia e para os laboratórios. Eles não são um simples vendedor de caixinha de remédio e de entrega de coleta de exame, eles passam a ser um hub com a nossa tecnologia. O médico, o farmacêutico, lembra o paciente de tomar, clica, dizendo para o médico, comprou, a tua terapêutica está sendo atendida. Lembra, avisa a operadora, olha, nós estamos controlando a aderência ao tratamento. Se ele aferir uma pressão, ele justifica isso e eu consigo dar sustentabilidade para todo esse ecossistema. Ticket médio de 60 para 470 reais. Então, eu gero essa sustentabilidade, eu digo para a farmácia, se você não gerar uma informação
para a ponta inicial que levou o cliente para a tua loja e você gerou recorrência e fidelizou ele, eu corto a sua lead. Por quê? A partir do atendimento médico, eu gero leads de prescrição, gero leads de solicitação de exames para todo esse ecossistema que tem a nossa tecnologia. E aí a Mariana passa a espelhar o dado sem ter que correr chapéu e pedir, pelo amor de Deus, integra com a nossa solução. Ela espelha o dado, aí vocês vão entender por que esses caras de Israel trabalharam lado a lado com os fundadores do Waze, sem eu ter que integrar o espelho um dado numa emergência do hospital com o consentimento do paciente. Eu recebi o CFO do Serasa, aqui em Londrina, que veio para conhecer nossa solução. Ele falou, Eduardo, simples assim. Por mais ignorante que seja o tiozinho, em termos de tecnologia, por mais simples, quando ele vai fazer um crédito consignado, ou quando ele vai comprar uma camisa nas casas pernambucanas, ele sabe que vai ter o score de crédito avaliando se ele é um bom pagador. O que você está fazendo? Você está compilando os dados que de direito é do cidadão, colocando o score de saúde na palma da mão dele para ele qualificar um atendimento hoje que é totalmente desconectado. Né? É dessa forma que nós estamos rompendo com barreiras. Aí, quando você traz isso para o impacto de município, de operadora, gente, nós estamos falando aí de filas que travam acesso, farmácias que têm ali um dado importantíssimo que eles jogam no lixo, que não conseguem trazer de aderência ao tratamento. Ali eles recebem o hipertenso, o diabético, e esse registro fica ali, na lata do lixo. Crônicos, você não consegue acompanhar a superutilização de exames, a doença oncológica, que é uma dor, e hoje nós estamos com um projeto fechado com o Pronom, que vai ter uma visibilidade em todo o Brasil e internacional, junto com a Prógenos, de mapear, né, os indicadores de risco oncológico. Então, nós estamos antecipando o cuidado. Se o cidadão não busca atendimento, só busca na hora do agravo. Quando ele infarta, quando ele tem o derrame, eu estou falando de 70% da saúde focado na doença, o que eu faço? Coloco alguns dispositivos que são nossos parceiros, não é só o Prógio faz uma coleta em 2 minutos, sobe para o cidadão, ele tem que se cadastrar no prontuário, sobe para o cidadão que está alterado, para o médico que está alterado, e eu antecipo o risco. Olha, eu consigo trazer aquele cidadão, quando eu coloco esse aparelho numa farmácia, ou um relógio que eu consigo monitorar, nós já estamos falando com a Samsung para trazer os relógios dela também, enfim, farmácias eu consigo antecipar o risco. Então, nós temos um ato médico integrado, ato médico contínuo, não isolado, como eu comentei com você, quando eu faço essa conexão, que faz todo sentido. Então, antes, aquilo que era barreira, aquilo que o CEO era chamado de louco, como aconteceu no EAD, né? Aquilo que era, por que você não faz faseado isso? Hoje passa a ser a grande solução que o mercado de saúde busca. E o Webbula é a primeira Open Health no estado de saúde. Tá bom, até que ponto chegou a tua loucura, Eduardo? Cliquem em healthgorilla.com nos Estados Unidos, vocês Eduardo, vão entender. nós temos 2 minutos, tá? Então, nós temos aí a Health Gorilla como principal exemplo. Então, nós somamos forças, nós não competimos, temos uma solução que a gente consegue espelhar para todo o mercado, estamos no privado, no público, chegando a 20 milhões de prontuários, então nós anonimizamos, né, criptografamos esses dados e vendemos para todos os gestores, estamos em clínicas, farmácias, laboratórios no privado, estamos também com uma solução integrada, meio de pagamento. Temos aí programas e certificações que nós conquistamos, né? Fomos top 1, fomos agora top 80, enfim. Tivemos o certificado nota máxima da Inovativa, né? Porque nós economizamos papel, CO2, enfim. Tivemos a principal certificação GovTech, somos pesquisa clínica nos Estados Unidos, programas aí com o Hospital de Amor, recebemos o prêmio InovaSUS, nossos desenvolvedores aí, a TI, a minha experiência, existe uma parte do nosso time. Estamos aí buscando, esperando, sinceramente, esperando o melhor momento para investimento, porque agora nós fechamos um projeto de quase 4 milhões com o Ministério da Saúde, então o projeto, a solução cresce, valuation cresce, e aí sim essa captação passa a não fazer mais sentido, tá, gente? Mas eu estou mostrando aqui que sempre a gente continua captando, é lógico. Eu não entendo outra forma de mudar a saúde que não seja essa. Assim foi com o Uber, com o Airbnb, com a experiência do cidadão que, infelizmente, é a maior vítima da saúde. É isso, desculpe, aí se eu demorei um pouquinho, mas a minha introdução era importante eu falar do impacto da saúde. Estou à disposição para as dúvidas.
Deixa eu só parar aqui, Perfeito. interromper, né? Obrigado, Antônio. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma dúvida, depois nós vamos disponibilizar. Carlos Silva vai estar com todas as apresentações, nós vamos mandar lá no grupo do WhatsApp. Vai ter a apresentação da Webbula, vai ter a apresentação que o próprio Carlos está utilizando, que o Tiago utilizou também para acesso a todos vocês. Muito bom. Bem, vamos para a próxima startup, Carlos. É, Júlio, acho que o Júlio está aguardando para entrar aí na sala, Marcos. Opa, então, deixa eu ver aqui como que nós estamos. Não, todos eles foram aceitados. Ele está nessa sala? Ok, pronto. Aí, estão admitindo. Olá, Júlio. Tudo bem, Júlio? Olá, bom dia, Olá, tudo bom? Bom dia. bom dia, Júlio. Maravilha. Bem-vindo à nossa reunião. Satisfação muito grande, viu, Júlio, ter sua presença aqui. Obrigado. Gostaria de deixar bem à vontade, viu, para apresentar essa startup maravilhosa, né? Está sendo gerida com muito zelo, até ajuda, tá bom? Pode ficar à vontade, pode apresentá-la aí para todos aqui. Beleza. Eu Júlio, vou fazer. é, é, Tudo bom. nós estamos gravando, porque depois nós vamos disponibilizar para todos os investidores da Vertical, tá? Então vai ter acesso. E, além disso, você vai ter uns 10 minutos para fazer a apresentação e a gente abrir para perguntas dentro desse tempo. Tá valendo aí. Tá ok. Obrigado pela oportunidade. Eu comecei a projetar aqui a minha apresentação, vocês estão vendo? Estamos. Então, Então Estamos tá sim. bom. Ok. Eu me chamo Júlio, sou fundador aqui da Te Ajudo. Nós somos uma startup focada em gestão de terapias especiais. Eu sou pai, de uma criança que necessita de terapias especiais, trabalho na área da saúde há mais de 12 anos. Conheço por menores todos os desafios do que acontece no dia a dia em clínica, nas operadoras de plano de saúde. E com isso nasceu Até Ajudo. Até Ajudo nasceu com esse propósito de tornar o cuidado em terapias especiais mais humano, eficiente. A gente está há mais de 15 anos de experiência em ecossistema, principalmente no ecossistema de Unimedes. E o que que a gente traz? A gente traz tecnologia, auditoria, governança, tudo isso para apoiar as operadoras no cuidado integrado com toda a medição de evolução dessas crianças em consultório. Mas qual que é um pouquinho dos nossos números também para colaborar com essa nossa apresentação? Mais de 15 anos de atuação no ecossistema, mais de 40 clínicas credenciadas, 400 pacientes já foram gerenciados mensalmente pela nossa plataforma. E o que que a gente visa? A redução do custo assistencial. Eu vou falar um pouquinho do problema. A gente sabe que um dos desafios, um dos maiores desafios hoje é o crescimento nos diagnósticos de transtorno do espectro autista. Uma a cada 31 crianças hoje já se enquadram nesse espectro. Ele não tem cura, então é um tratamento que vai ter a longo prazo, muitas vezes para o resto da vida. E quanto mais cedo, melhor a eficácia. A gente sabe que tem muitos estudos científicos comprovando que quanto mais a intervenção é eficaz, melhor a abordagem e os resultados. Isso resulta em 16 bilhões de custo assistencial para a saúde suplementar. E um dos grandes problemas é a fragmentação entre as clínicas que fazem essas intervenções, as operadoras que pagam ou que fornecem esse tipo de serviço, famílias e toda a parte de auditoria, que é uma trilha de conhecimento que precisa ser auditado por pessoas especialistas na área. A falta de padronização gera essa alta fragmentação e muitos desses processos são manuais. A gente já viu mais de 30% de glosa dessas clínicas no momento do pagamento, muito retrabalho e muitas inconsistências.
Então, nasceu a Teajudo, a solução visa ter toda a gestão de rede, credenciamento, protocolos de avaliação para monitoramento dessas crianças em clínica, em consultório, apoiando as operadoras nesse processo de prontuário multidisciplinar. Então, esses relatórios saem automatizados, com gráficos de evolução. Auditoria também, a gente já trabalha diretamente com conexão com o sistema de gestão da operadora para controle dessas guias, conformidade, alertas, fraude, né? Principalmente visando essa questão de fraude e abuso desse processo. E tudo isso culminando em dados e analytics para que possam ser aferidos o processo de gestão. A nossa plataforma é web, ela funciona tanto para tablet, computador, celular, e a gente está conectado com os principais players de mercado hoje, como Tazi, MV, Nexton, TOTS. A gente já tem esse grande diferencial que basta acessar a aplicação, independente do recurso, já pode ser utilizada a nossa plataforma. São 3 grandes módulos, um é a gestão da operadora, onde a operadora vai ter toda a gestão de rede, prestadores, pacientes, auditoria, que é a equipe multidisciplinar que vai avaliar as guias que entram pelo sistema da operadora, e o módulo do prestador que vai em clínica, e aí fazendo toda essa parte de coleta de dados e transmissão disso para os demais módulos. Como que funciona? A gente faz a integração com a operadora, as clínicas, tudo isso de forma rápida, via API. A gente padroniza as avaliações, desde a construção da linha assistencial até a mensuração dos resultados. Essa auditoria fica automatizada, tudo isso transmitindo entre um sistema e outro, com esse painel de gestão em tempo real. A gente está trazendo para 2026 uma grande evolução, que é a biometria facial e geolocalização. Muitos dos problemas que a gente percebeu em clínicas o no-show ou passar muitas consultas sem ter um controle, e a gente entendeu que esse módulo vai fazer toda a diferença para 2026, foi pedido dos nossos clientes. E como que a gente licencia hoje? Nós temos um licenciamento mensal, com todo o software, com os 3 módulos de R$ 4.500 por mês. Entregamos também suporte mensal ali com um ticket. E isso nós temos 60 clínicas, entregamos nesse pacote até 60 clínicas credenciadas da operadora, com usuários ilimitados, customização de relatórios e treinamento remoto. Os grandes diferenciais é que nós somos uma plataforma focada em terapias especiais, com todo o arcabouço de soluções pautado na ciência comportamental, tudo isso com conformidade legal, ANS, LGPD, tudo isso dentro dos padrões de segurança necessários que a saúde exige. Nós estamos aplicando também inteligência artificial para aumentar o desempenho das auditorias e análise em tempo real. Nosso grande foco para 2026 é a entrada em operadoras e federações, uma delas até de Minas Gerais, onde a gente vai ter um modelo de licenciamento para todas as singulares do estado, são 62 singulares, que é o nosso grande foco para 2026. Um modelo diferenciado de comercialização para as federações. E a gente sabe que juntos podemos transformar a maneira como cuidamos do futuro de milhões de crianças. Eu abro agora para perguntas, fico à disposição para tirar qualquer eventual questionamento que vocês tenham, e agradeço de novo a oportunidade por estar aqui representando a Teajudo. Maravilha, Nós que Júlio. agradecemos, viu? Obrigado aí Muito boa apresentação aí, pela né? apresentação. Bem, Perfeito. de novo, para quem está nos assistindo, que vai pegar o link, vai estar assistindo, toda essa apresentação, a do Júlio, né, foi feito, do Carlos, né, também do Antônio, do Tiago, toda nós estaremos disponibilizando para todos vocês, ok? Muito bom, perfeito, legal, Júlio. Júlio, nós vamos dar sequência aqui na gravação, porque nós vamos compartilhar esse material. Se vocês quiserem ficar aqui até o final, pode ficar, tá? Antônio também pode ficar. Caso vocês tenham outro compromisso, fique livre aí também para vocês saírem. Tranquilo, Bem, obrigado. pessoal, Eu maravilha. agradeço, tá? Obrigado, viu? Antônio, muito Perfeito. obrigado, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês. Eu vou saindo aqui também, tá? Um forte abraço para Legal. vocês, um ótimo final de semana. Ou semana, Ótimo, né, no final caso. Boa semana. Então, você Boa também, semana. ótima semana.
Bem, o João está conosco, né? O João, ele assumiu a frente da Innovation Club. Ele vai apresentar um pouquinho o conceito da Innovation Club. Ele não vai entrar no detalhe 100%, mas ele vai dar um panorama. Depois, questão de precificação, valores, a gente vai explicar depois num segundo momento. Mas ele vai dar um panorama, uma visão global do que é o Innovation Club, quanto a Innovation Club tem trago benefício para dentro do grupo econômico como um todo e como que vocês também, investidores, podem acessar. E a empresa também a quais vocês estão ou que vocês conhecem, podem acessar aí o Innovation Club. Então, João, está com você. Pessoal, bom dia, tudo bem? Carlos, Hugo e Antônio, né? Marcos, a gente já está falando desde cedo, né, Marcos? Desde cedo, exato. Antônio. Oi, Carlos. Só deu oi, né? Primeiro prazer em falar com vocês e, como o Carlos, o Marcos disse, eu venho para poder assumir aqui essa nova estrutura de negócios que a FCJ trouxe para o mercado, que é o Innovation Club. Falando um pouquinho de mim aí, eu venho do mercado corporativo, né, extra inovação, né, e a ideia com a minha vinda é para poder furar essa bolha da inovação e a gente conseguir levar a FCJ, as nossas startups, a nossa estrutura de forma mais capilarizada e estruturada para o mercado. Tá? Estou aí durante muito tempo como executivo em alguns players franqueadores de franchise, mercado de franchise, então essa expertise nessa parte de expansão, implantação e estrutura de operações são mais de 20 anos, então acho que dá para a gente poder trazer aí alguma contribuição nesse sentido. Falando de FCJ Innovation Club, de forma bem pragmática aqui, o porquê que a gente surge, né? A minha tela já está compartilhando aí, porque eu estou com duas telas aqui, não sei se está... Não, estamos vendo já. Estamos vendo, legal. Tá do foguete. Estamos vendo. Bacana. Eu pulei até um pouco da nossa estrutura de apresentação aqui para já ir direto ao ponto em relação ao nosso contexto do Innovation Club em si, né? Inovação hoje ela está ainda inacessível para muitas empresas e para muitos profissionais, muito não por conta só de custo, né? Porque esses altos custos de entrada, eles podem ser um entrave, mas às vezes muito por falta de conhecimento de onde buscar também essas soluções que sejam estruturadas e que possam se tornar acessíveis ali do ponto de vista de investimento, né? Então, o alto custo de entrada, o alto custo para contratar uma consultoria especializada, soluções muito fragmentadas que não têm uma continuidade, uma perenidade, e a dificuldade de se conectar com as startups, pessoas e oportunidades ali, né? Então, querendo ocupar esses espaços, a gente vem com a FCJ Innovation Club muito nessa linha de democratizar o acesso à inovação. Então, trazer todo o nosso background de 12 anos já fazendo implantações de estruturas de corporate e de venture builders para poder fazer com que esse espaço, que é o Innovation Club, vai ser o elo de conexão entre empresas, startups, profissionais, para poder aprender, se conectar e se estruturar nesse sentido. Então, a gente tem 3 pilares, né, que é a estrutura de aprendizado, talks, workshops, treinamentos, certificações executivas, inovação e por aí vai. Nosso momento de conexão, ou os nossos momentos de conexão, né, que a gente tem os networks empresariais que a gente vai fazer, com estrutura de executivos, empresas, acesso às nossas startups e ao nosso ecossistema por completo, né? Eu acho que isso aqui é um grande trunfo que a gente vai ter aí também nesse sentido. E experimentação, né? Que é gerar desafios e mentorias e programas que vão ser direcionados na prática ali. Então, os benefícios para quem faz parte dentro do nosso ecossistema, tá? É uma estrutura de acesso a esse ecossistema, conexão com as nossas empresas e startups, participação dos nossos eventos, dos nossos workshops e por aí vai, né? E aqui fala um pouco da FCJ, que eu acho que todos aqui conhecem, tem uma estrutura, e o FCJ Innovation Club, ele é para executivo, para pequenas, para médias e grandes corporações. E a gente divide e faz essa clusterização, não por faturamento ou por estrutura, e sim por a necessidade ou por entendimento que as corporações ou os executivos vão ter ali para ter acesso, né? Então, desde a cota executivo para a formação, ele vai ter acesso ali fazendo um investimento muito pequeno, né? Partindo para a cota bronze, que a gente entende ali que são pequenas corporações que eventualmente vão ter acesso
aos workshops de inovação, a estrutura dos colaboradores e um mapeamento inicial de dores ali e oportunidades para inovar, mas ele também vai ter acesso às nossas conexões, né, e os nossos eventos ali que a gente vai fazer. A exemplo do o primeiro evento que a gente vai fazer das embaixadas, e eu vou explicar um pouco do que são as embaixadas, vai acontecer amanhã no Coco Bambu do BH Shop, aqui em BH, em que a gente vai juntar as nossas embaixadas de Belo Horizonte e região para poder fazer o primeiro jantar de lançamento, né? E as embaixadas é um modelo que a gente entendeu de capilarização do clube de forma global. Hoje a gente tem mais de 20 embaixadas já estabelecidas, dentre elas, Brasil com muita força já e capilaridade, e também internacional, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, a gente já tem acesso a uma conexão internacional para justamente gerar valor e conexões bem estruturadas para isso acontecer, né? E, com isso, a gente vai ter ali a oportunidade de participação desses eventos, que vão ser eventos locais, através dos embaixadores, das embaixadas, e também globais, através da nossa estrutura enquanto FCJ, e acesso à nossa plataforma de interação, de gestão de comunidade, que seria a nossa rede social, que é o Clave, né? É uma plataforma exclusiva das nossas comunidades, das embaixadas, em que a gente vai ter toda a interação direcionada e postada ali, né? E a gente tem benefícios também de educação, que neste caso, tanto para bronze quanto para o executivo, por exemplo, o Master Venture Builder, que é a nossa formação de inovação corporativa, para vocês terem ideia, hoje o custo seria de R$10.000 para poder ter acesso a essa formação de 90 dias. Fazendo adesão até 31/1, garante uma vaga, né? Então, a mensalidade paga não pagaria o Master, mas a gente está apostando que é uma entrega ali direcionada. E aí, quando a gente vai para as cotas prata e cota ouro, a gente tem mais benefícios, e são complementares à nossa estrutura de entregas. Dentre eles, todos os benefícios que foram entregues aqui na bronze, mais aí um acompanhamento de POC e acompanhamento de projeto piloto na prata, e um diagnóstico de maturidade, elaboração de tese, mapeamento de dores e oportunidades. Aí eu estou falando de coisas personalizadas. Aqui elas são coletivas, e na cota prata e ouro a gente está falando de personalizadas, tá? E aí a gente tem também jantares com os investidores, no caso da ouro, 3 hunts de startup por ano, e no caso da prata, um hunt de startup por ano, e aí sim, aqui nesse caso, a gente tem vagas garantidas na formação de Master. No caso da cota prata, 1 vaga garantida, e no caso da cota ouro, 2 vagas já garantidas com percentuais de descontos, e aí investimentos ali de acordo com isso. No caso da cota prata, bronze, é acesso a 1 executivo. Se quiser colocar mais um, ele vai pagar ali um valor a mais. No caso da cota prata, 3 colaboradores por corporação, e da cota ouro, 5 colaboradores por corporação. De forma resumida, é isso, né? A gente tem muito mais aqui para poder falar, mas acho que é importante depois a gente ter um ponto aí mais específico para isso. Perguntas, dúvidas? João, Hugo, esse não é para investidor, é para empresas? Eu não consegui ainda entender se isso uma é para solução. quem é investidor ou se é para empresa. Qual o público-alvo desse FCJ Innovation? Na verdade, o primeiro prazer em falar contigo é uma solução para o mercado corporativo, tá? Então, a gente está trazendo isso para o mercado de forma geral, né? Você, enquanto investidor, sendo empresário ou querendo acessar o Innovation Club para poder ter a conexão com todo o nosso ecossistema, além do que já ser investidor, você pode fazer adesão como executivo, na cota de executivo. Mas o nosso foco é trazer a solução de inovação corporativa para a estrutura empresarial, né? Então, dar acesso a executivos e a empresas ao nosso portfólio de produtos e serviços, incluindo as startups, né? Principal. Então, como individual, eu não tenho nem cota ouro nem cota prata. Se não for com um CNPJ, não for com um corporativo, não, porque as entregas, a solução para você, elas não vão ser estruturadas para pessoa física, e sim para pessoa jurídica, entendeu? Entendi. Mas você Obrigado. consegue aderir como executivo, por exemplo, na cota que a gente chama de B2C, né? Que é a cota
O Justino está dando o nome de Jornada do Herói, é a cota do herói, né? Que é a cota do executivo ali, que é aquela primeira que eu falei. Ô, Que Hugo, essa é a cota bronze, é isso? Não, é a anterior à é uma bronze, que ela é anterior. específica para o mercado executivo, né? Ah, entendi. Quando a gente vai para a linha bronze, prata ou ouro, nós estamos falando de entregas que é realizada para CNPJ. Então, por Isso. exemplo, um CNPJ, ele pode ter um conjunto de entregas para ele ali. Dentro dessas entregas, ela vai diferenciar o modelo bronze do prata e do ouro. Isso para pessoa jurídica. Então, uma empresa hoje que ela quer ter acesso ao ambiente de inovação, ela quer que o Innovation Club priorize trazer uma solução para uma demanda específica que ela tem. Então, a gente vai classificar isso dentro do bronze, prata e ouro. Para a pessoa física, a pessoa física, o que que ela precisa? Ela quer o networking, ela quer acessar esse grupo econômico, ela quer ter a participação no Master, por exemplo, Venture Builder, ele quer ter acesso à parte da educação, da education, para ele poder ampliar mais a sua visão. Então, essa entrega à pessoa física, ela é uma entrega diferenciada, onde o investidor ele paga R$ 350 por mês como uma assinatura. Igual a gente tem assinatura hoje, né, de TV a cabo, tem assinatura de um plano de negócio. Aqui, o investidor, pessoa física, ele pode ter a assinatura, que é R$ 350 por mês, e ele vai ter um conjunto de entrega, que é essa tela que está aqui, está sendo apresentada. Então, por exemplo, o executivo, ele vai poder participar de 12 workshops no ano. Então, seja o almoço, o jantar ou coquetel, ele é realizado uma vez por mês. Esse executivo, ele sempre vai ter uma cadeira lá para ele poder participar. Ele também vai ganhar uma vaga no Master Venture Builder. Esse benefício do Master Venture Builder, só esse curso, ele custa hoje R$ 10.000. Então, ele ganha gratuitamente para quem aderir ao plano anual de 350 por mês até o dia 31/1. Então, aqueles que aderirem, ele vai ganhar uma cota, uma vaga na Master Venture Builder. Depois, ele vai ganhar também uma vaga no Ultimate CEO, também que é um conjunto de desenvolvimento e preparação, né, do executivo, dele entender esse ambiente de inovação. Vai ganhar também uma vaga para certificação de agente de inovação, uma vaga para investidor anjo e 10% na formação de conselheiros, que é 10% de desconto no programa de formação do conselheiro que a gente tem com a Board Ventures. Então, tudo isso são entregas, são benefícios que são realizados para o executivo que faz a assinatura mensal de R$ 350 por mês. Aqui à direita tem ali as conexões e oportunidades que acaba detalhando um pouquinho também dessas entregas que são realizadas. Então é muita entrega, realmente, é um benefício muito grande para a pessoa física e, claro, para a pessoa jurídica, ela paga um valor maior, mas também a entrega é totalmente diferenciada. Então tentei só brifar um pouquinho mais aqui também, Hugo, para E aí tem esclarecer esse aí para você curso de como funciona. Master Venture Builder para você aprender como investir mais em startup, é isso? Isso, Ou não? o curso Master Venture Builder, ele vai falar, por exemplo, como se builda uma startup, a parte de desenvolvimento, a hora que ela vai fazer fund, como que o investidor deve entrar e como que ele tem que sair, qual é o melhor momento, como que ele se conecta com todo esse ecossistema. Ele vai conhecer dores, problemas que são apresentados para o corporate. Por exemplo, o último Corporate Venture Builder, o último Master que teve, ele foi realizado dentro da estrutura da Inova Venture Builder, que é a área de inovação do São Paulo Futebol Clube. A última aula foi realizada lá dentro, em loco, com o ambiente de inovação. Então, realmente, assim, é um curso que extrapola os cursos naturais que se tem hoje de formação, porque eles são menos de 2 meses, tem uma grade online e depois tem um fechamento presenciais. Tanto o João quanto o Carlos participaram dos módulos anteriores e eles podem falar aí como foi ricamente ampliada a visão que eles têm hoje da operação do modelo de desenvolvimento de startup.
Mandei para você, Hugo, o link do nosso site que explica mais sobre o Master Venture Builder. Assim, o que eu posso te falar é, eu não era do ecossistema de inovação e não sabia. Tem 6 meses que eu entrei depois que eu fiz o Master. Que aí minha cabeça abriu de um jeito absurdo, assim, e comecei a entender de fato, pelo menos um pouquinho do que é esse ecossistema de inovação, enfim. E eu acho que é bem oportuno a participação num curso como esse, assim, é sensacional. As entregas são muito bacanas e Entendi. no link. Tá cortando sua ligação, João. Foi colocado aqui no chat o link, tá? Do Master Corporate Venture Builder. Tá joia, então. Perfeito. Na verdade, eu E aí finalizei agora, maravilha. E aí, pessoal, a nossa colocação agora, agora eu que vou compartilhar aqui uma tela com vocês. E aí aqui eu vou esclarecer também essa nossa operação do que a gente veio fazendo ao longo dessa jornada né, com o modelo. Deixa eu só compartilhar aqui. Marcos, se você me permitir, licença, eu vou precisar deixá-los, Sim, porque eu pode ir estou lá, indo para uma outra reunião. Hugo, foi um prazer te sem conhecer problema. e estou à disposição aí, caso você precise de alguma coisa, tá? Um abraço. Hugo, Até mais, pessoal. Tchau, tchau. até mais. Um Um abraço, abraço. João. Um abraço. É, a FCJ, ao longo dessa jornada, né, você que acompanhou o lançamento da FHE, eu estive na época no lançamento da FHE, foi feito dentro do auditório ali das Ciências Médicas. A FHE foi desenvolvendo, né, a parte pelo Rafael Kenji ali, trazendo startups, realmente, startup muito promissora ao longo da jornada. E com o passar do tempo, nós vemos que muitas operações, vou fazer uma pequena analogia, tá? O que nós explicando, é como se tivesse um avião chamado FHE. Este avião, em vez de ter passageiros aqui dentro, tinha startups. E o investidor coloca o combustível e o objetivo é colocar o avião de pé, que é a Venture Build, ajudando as startups a crescerem para lá na frente a gente poder vendê-las. Então, dentro dessa linha, nós percebemos que, ao longo da jornada, a gente poderia, no ano 2024 para 2025, fazer o que nós chamamos do setor especializado. Ter um setor especializado na área do varejo, ter um setor especializado na área da energia, um outro na área da saúde, um outro na área do agro, outro na área da educação, senior tech, e aí abre um leque grande de setores. Como nosso objetivo aqui é falar da saúde, o que nós fizemos? Se a gente pegasse hoje a FHE, pegasse a Health Angel, pegasse algumas outras startups que estão dentro do grupo, trouxesse todas elas para dentro do mesmo avião, o que isso poderia impactar? Quando fizemos essa viabilidade, vimos que isso ia impactar de forma positiva. Então, ou seja, primeiro, nenhum investidor teria perda das suas ações e do seu investimento. Todos os investidores iriam ganhar, porque aí você tem uma venture build agora com um número maior de startups já dentro do portfólio. Então foi isso que nós fizemos. Pegando as startups da Health Angel, pegamos startup que está própria aqui dentro da própria Saúde Ventures, pegamos startups que têm segmentos na área da saúde, como a própria Webbula, que está aqui, colocamos ela numa única operação chamado Vertical Saúde. Então, a Vertical Saúde, ela tem todas as startups que o Carlos Firmos apresentou, está no material que você vai receber. E com isso, o que nós fizemos? Pegamos o investidor que estava no avião 1, o outro no avião 2, outro no avião 3, trouxemos ele para um único avião. E ninguém houve perda de ações. Ao contrário, o que houve foi uma valorizações das ações que cada investidor tem. Então, isso foi algo que foi feito com muita maestria, com muito cuidado. Fizemos, olhamos a viabilidade, levamos para o conselho, fizemos uma convocação de todos os investidores para poder aprovar. E aí, Hugo, você deve ter recebido uma ata para assinar, você deve ter recebido um aditivo de contrato para assinar. Penso eu que sim, que todos os outros investidores receberam, aonde é só mostrando quem estava na Health viria para a Saúde Ventures e mostrando que a vertical, que a Venture Build, que era a FHE, ela passava a se chamar Saúde Ventures, só porque a saúde já tem uma conexão melhor. Então foi isso que nós fizemos, ajeitamos a casa,
Levamos a captação de investimento para dentro da plataforma de crowdfunding, que é a Invest Plus. O Cleison não pôde entrar agora, mas a Invest Plus é uma plataforma regulamentada pela CVM. O nosso objetivo é que depois a gente possa ter todos os investidores dentro da plataforma, justamente por quê? Porque lá você tem um mercado subsequente regulamentado pela CVM. Então você pode comprar e vender as ações com maior facilidade. Então, eu quero vender, se eu já sou um investidor que estou ali dentro com as minhas ações, eu posso ir lá e posso colocar minhas ações à venda de forma regulamentada. Então, tudo isso a gente tem feito. Próxima jornada nossa é essa mesmo, da Invest Plus, para que os investidores possam trabalhar o mercado subsequente ali de forma regulamentada, e é isso que a gente tem feito ao longo desses anos, Hugo. Eu tentei brifar aqui um pouquinho de tudo aquilo que a Entendi. gente realizou. E aí tem um detalhe. Para fazer esse trabalho, esse acompanhamento, nós criamos uma equipe dedicada. Então, o Então, essa de Carlos, saúde aqui, que tem 27 startups, 119 investidores e 4 exato. CVBs. Eu não sei o que é CVB. Essas CVBs são, por exemplo, nós Corporate pegamos ali Venture Build, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Como tivesse 4 aviões. Então, agora só tem um avião chamado Vertical Saúde. Dentro dele tem as 27 startups e dentro dele tem 119 investidores. Então, é isso que a gente fez. De novo, nenhum investidor teve perda, ao contrário, amadureceu ainda mais o portfólio, tem uma equipe para cuidar e ajudar o Carlos com toda essa operação. Então, é como se fosse um aeroporto. A gente tem agora um aeroporto, toda vez que o avião do Carlos desce, ele vai ali e pega o que ele precisa. Ah, eu preciso de assessoria jurídica, ele vai pegar. Preciso de assessoria financeira, ele vai pegar. Eu preciso de um acesso ao mercado, mas somente um conselheiro que está aqui tem esse acesso ao hospital, ele vai lá, ele vai articular, conversar para trazer esse benefício para a startup. Entendi. Não, Então, legal. essa É é porque, a jornada que a gente eu tem feito. depois eu descobri que o Kenji saiu, entendeu? Aí, Sim, aí conversando com uma outra pessoa, e essa pessoa falou: Ah, a Ana também está saindo da Leonora, vai para uma outra vertical da FCJ. Daí ela falou que não, é que ela estava não. ajudando, ela ia para uma outra, para uma outra de varejo, porque o cara do varejo saiu, entendeu? Então é. A Ana, na verdade, ela ficou 3 meses nos assessorando numa outra venture build, que é a Board Ventures, que o executivo dela foi desligado de lá, e a gente precisava de alguém para assumir como uma piloto. E a Ana mandou super bem. Então, a Ana foi para lá e fez essa jornada, e agora está contratando, está na etapa final de contratação do outro executivo que vai assumir lá a operação. Então, a Ana, na verdade, ela foi para dar o apoio, meio que ajudar a arrumar a casa. Ela tem boa experiência, é uma CEO que de fato a gente acredita muito no potencial que ela tem e ela sabe dos pontos importantes de como movimentar dentro do grupo econômico. Então, por isso nós levamos lá, mas ela continuou normalmente dentro do grupo Leonora, né? Ela volta para o Leonora, então. Ela volta para Que não Leonora, tem que estar né? separado, não está nenhuma dessas verticais. Nenhuma das vezes. A operação Leonora Ventures, ela roda sozinha. E aí você fala, mas por que as roda e as outras não? Porque a Leonora, de fato, você tem ali o seu Alberi, tem a próprio Grupo Leonora, que abre uma porta fantástica para eles rodarem, para faturarem, assim como a própria startups hoje estão dentro da Algar Telecom. A Algar também voa sozinho. Por quê? Porque a Algar tem um mega empresa por trás e ela acaba ajudando muito com as startups. E a forma que nós achamos para essas outras venture build que não tinham corporate com muito peso foi justamente fazer essa verticalização para que a gente pudesse ter uma atenção maior e ajudá-las também com todo esse acesso ao mercado. E a Board Ventures não está dentro de nenhuma dessas. Não, a Board também é outra que consegue rodar pelo acesso que ela tem através dos conselheiros que estão ali inseridos. E aí tem uma Board com a Bossa também, é isso? A Bossa, na verdade, tem boa parte de investidores que estão na Bossa, são investidores dentro da Board, mas as duas não estão juntas, não. Com a Mas eu Board, acho a que gente. tem um fundo que é Bossa e Board, não tem? Não, tem. Não, não tem, não. Esse aí não tem, não. Com a Bossa, nós não criamos nenhum fundo, não. O que a gente tem é investidores da Bossa e o fundo da Bossa, que já investiu em algumas startups, não me lembro quais, mas já investiu em algumas startups,
e acompanha as nossas rodadas. Quando tiver alguma oportunidade, eles vão estar ali investindo, né? Mas não, Eu não, acho não que eu temos, tenho um não. fundo da Bossa que é junto com a. Será que não? Não. Pode ser que um fundo da Bossa ele tenha investido em alguma startup do grupo. Aí sim, É, aí pode ser. Aí pode ser. Que alguma delas tenha investido em uma startup do grupo. eu Aí não. pode Deixa eu ver ser. aqui. Eu tenho aqui, Tenta ver aí, só para a gente tentar relembrar. eu tenho uma. A Board Tech é da Bossa. A Board Tech. Eu investi pela Bossa. Board Tech. Board... Então, mas a Board Tech não é a Board Ventures. Mas é com o cara lá, o cabeludo lá, o. Como é que chama o cabeludo lá? O Jorge, que é da Board. O Jorge Moretson. Não, outro Jorge. Jorge. Um que é cabeludão. Tô tentando lembrar quem que é o cabeludo lá. Mas a Board, essa Board, ela faz parte da Board Academy? Eu acho É, que não, ele é um viu? fundo com a Board, entre a participação entre a Board Ah, e. tá. Pode, Ó, porque eu não o pool acompanhei. Board Peraí, Tech replica a tese da Bossa. Board Tech. Pode ser, aí assim, pode ser igual ao Algar tem várias operações. Deixa eu só ver aqui. Board Tech. Pode ser que tenha alguma operação que eles. Então, a Board Tech está em Manaus. A não ser que eles tenham alguma coisa interna, que eles criaram um fundo. Eu desconheço. Eu estou olhando aqui, É. eu não estou vendo. Eu Sabe quem é o desconheço. Jorge? É um investidor. Sempre dá palestra, dá curso pela Board Academy. Sim, eu sei quem que é. É um Pode ser um cabeludo que fundo ele. específico. Eu lembro, eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Pode ser, viu, Hugo, que tenha sido pode ter sido algum fundo que eles criaram lá, mas eu não acompanhei. Ele E não o do entrou no. Fernando Posch? Esse tá junto, tá em qual desses segmentos Isso. seu? O Fernando Porsche é o Senior Tech. Senior Tech, ela vai abrir 2026 como uma própria vertical. Aí vai ser uma novidade que a gente vai trazer. A gente vai criar Ah, uma não tem vertical. ainda. Ainda não. Tem a operação Senior Tech, a Corporate, né, Venture Build, que roda ali. Mas o ano que vem nasce já uma vertical da parte Senior Tech. Porque a gente tem muitas outras startups também dentro do grupo que atendem o segmento de sênior. Então a gente E fará esse tá aberto a captação. encerrou. Essa encerrou a captação. Eu acho que o Fernando ainda tinha algumas cotas lá para vender. Me parece que sim. Mas a captação que a gente estava fazendo dentro da Invest Plus, essa encerrou. Essa encerrou, Entendi, né? entendi. Muito bom. Hugo, eu não vi aqui o seu WhatsApp. Eu até tentei puxar, eu te respondi o e-mail lá, tá? Agora eu tô no grupo aí do, Ah, do. Qual é o grupo que vocês me puseram aí? Deixa eu ver. da saúde agora, né? Deixa eu ver, saúde. Agora eu tô no Investidores da Saúde, Isso, a FCJ, comunidade. que tem do. Tô nesse, tô nesse agora que vocês me puseram, entendeu? E tô no Anjos do Brasil Vertical Saúde também. Tá, eu Então vou agora puxar me aqui. puseram desses dois aí meu WhatsApp tá nesses dois. Maravilha, show. E agora você Então vai um ter é acesso aí FCJ às Investidor de informações. Saúde e o Isso. outro é Vertical Saúde, mas esse Vertical Saúde acho que saiu. Acho que só tá esse mesmo, FCJ Investidor de Saúde. Agora é A FCJ Vertical, Investidor de Saúde. a Vertical Saúde Vertical Saúde que é essa acabou, né? Vertical Saúde FHE Acabou, acabou, né? acabou, acabou. Que aí a gente vai estar sempre concentrando as informações É nessa, que que os é FCJ membros estão Investidor lá de ainda, Saúde. entendeu?
Então, a gente sempre, nós mandamos a comunicação lá atrás, fizemos a Tem formato mostrando que ia 79 migrar. membros ainda, entendeu? Eu vou pedir o Por pessoal isso. depois para migrar para cá, porque aí nós estamos concentrando tudo aqui. Aí tá você lá, eu tô vendo você como É, administrador. sim, sim. Eu não apaguei o Maravilha. curso, eu não acabei, não apaguei, porque como tem 79, né? E Não, o não, isso aqui. FCJ Investidores Saúde, deixa eu ver quanto tem. Não, ele não tem membro ainda, ele tem comunidade, dois grupos. Eu não tô vendo um membro neles, entendeu? É porque, na verdade, é justamente isso que a gente fez. A gente não gostaria que os investidores, tem investidor que não entra em grupo do WhatsApp, para que outro investidor também não veja quem ele é. Tipo assim, ele não quer ser visto. Então, Entendi. essa ajuste que nós fizemos, ninguém consegue ver quem está lá. Então, isso é uma segurança e a forma de trabalhar também ali é a parte de compliance dos investidores. Então, quando você vai na FCJ Investidores Saúde Comunidade, você não vai ver ninguém, mas você vai receber todas as informações. Então, essa portabilidade que fizemos. E aí, Carlos, precisa reforçar de novo lá no grupo para que todos eles venham para dentro da comunidade, porque a gente pode encerrar depois ali o grupo com todos migrando para cá. Eu acho que então o que faltou foi a parte da saúde fazer esse limpa e aí é bom você colocar aí como uma entrega para a gente poder migrar toda essa turma para cá, para que todos possam receber as informações de forma contínua e não acontecer o desconforto que gerou aí com o Hugo. E aí, Hugo, te peço desculpa de novo por todo esse Perfeito. inconveniente que aconteceu. Não é o nosso objetivo. Ao contrário, a gente quer que todos os investidores estejam conosco, acompanhando tudo aquilo que a gente tem realizado dentro do grupo, né? Não, beleza. Eu vou entrar também nesse daí